os irmãos que estão nos assistindo em casa, que Deus possa abençoar cada lar, seu familiar, e que a presença de Deus se faça permanente em nossas vidas e em cada lar nesse momento. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez, entregando esse culto de adoração ao Senhor e pedindo para que o Senhor crie em nós um coração puro, reto, santo, verdadeiro e disposto a obedecer. Amém? Quero convidar a irmã Dulcineia que faça essa oração inicial. Senhor Deus Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ó Pai, nós damos ao Senhor por essa noite abençoada. Pai, o Senhor nos concede nós estarmos aqui na Tua casa, Senhor, casa de oração, colocando diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Abençoa a irmã Kênia na direção do culto, toma ela em Tuas mãos, abençoando ela, toda a sua família. Nosso pastor Arnaud, que vai nos trazer a mensagem, fala aos nossos corações. O grupo de louvor, Senhor, esteja abençoando a cada um. O irmão Arthur no som, Senhor, cada família aqui representada, meu Pai. Cuida, Senhor, das nossas famílias e abençoa. Tu sabe que cada um de nós precisamos, Senhor, é buscarmos com o Senhor a cada dia, que é do Senhor que vem as bênçãos, Pai. Continua abençoando, Senhor, toda esta igreja, os nossos pastores, os familiares deles, ó Pai. Cada família aqui representada, esteja cuidando, abençoando. Os que estão em casa também, Senhor, esteja abençoando, Pai. Pai, é o Senhor que cuida de nós 24 horas. Também a Viviana diante do Senhor, convidei ela, Senhor, aqui ela está, Senhor, então, esteja abençoando a vida dela, Senhor, que ela possa tomar um propósito com o Senhor, de aceitar o Senhor, fazer a vontade do Senhor, esteja abençoando os visitantes que estão no nosso meio, Senhor, guarda, protege e abençoa, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós os também que estão na live, Senhor, estão... Pai, esteja abençoando, Senhor. Tudo, Senhor, eu coloco diante do Senhor. E agradeço o Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E o tema do culto dessa noite é: Deus não aceita desculpas esfarrapadas. Abramos as nossas Bíblias. Os irmãos estiverem com o boletim, também está no boletim, em Êxodo capítulo 6, versículo 12. Êxodo capítulo 6, versículo 12. Amém? Misericórdia. Amém, irmãos? Porém, Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu tenho facilidade para falar. Eu estava lendo um pouco sobre esse capítulo, né? E Moisés aqui, ele recebe uma ordem. Muitas das vezes nós recebemos algumas ordens do Senhor, que o Senhor nos manda fazer determinadas coisas, e nesse momento nós temos medo, né? Tememos muitas das vezes em fracassar, mas o Senhor fala conosco que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar, assim como Ele esteve com Moisés, para que aquele povo fosse liberto, Ele está conosco também. Então, que não venhamos temer aquilo que o Senhor nos ordenar a fazer, mas confiar que o Senhor estará conosco. Amém? Convido o Ministério de Louvor para estar louvando nesse momento, que a igreja se coloque em pé e juntos possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele se faz presente em nosso meio. E com certeza o Senhor dará ordem aos anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal.
entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Declare: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és, só tu és santo. Não há outro como tu, 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 não há outro como Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico
Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas.
lava-me e refrigera minha alma. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Deus continue abençoando o Ministério de Louvor, usando a cada dia para a glória dele. Amém? Nós vamos, nesse momento, ter um momento ofertório. Quero convidar a igreja que abra a sua Bíblia em Provérbios 3, do 9 ao 10. Provérbios, capítulo 3, versículos de 9 a 10. E à medida que nós formos abrindo a palavra do Senhor, que possamos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco nessa noite, como já tem falado através do louvor. Convido a igreja a se colocar em pé, para juntos lermos essa palavra. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 422, onde o pastor estará nos ajudando. Trabalho cristão, teremos a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas nessa noite. Bem, vamos cantar com uma alegria e com fervor, porque o Senhor está aqui. É para Ele que nós cantamos com o espírito de adoração. 422.
Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas, a vencedor. Ele tão para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu, na mansão dos fiéis, descansando será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Quero convidar nesse momento a irmã Daniele para estar orando, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas entregues no altar do Senhor. Nesse momento eu vou pedir que ela também esteja clamando ao Senhor pelos nossos vizinhos, né? Ali em Petrópolis, que Deus possa realmente estar suprindo todas as necessidades, confortando, consolando os corações e suprindo aquilo que realmente eles ainda precisam, e nós, como igreja, possamos ajudá-los. Oremos. Senhor Deus e Pai, toda honra e toda glória seja dado ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor. Ó Pai, obrigado por cada vida que aqui entrou, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho. Agora, ó Deus, eu entrego cada dízimo aqui em Tuas mãos, que seja, ó Deus, tudo administrado por Ti, Senhor. Ó Pai, e agora, ó Deus, por todos, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por dificuldades, ó Deus, naquela cidade, ó Deus, Petrópolis, que o Senhor venha continuar abençoando cada um, ajudando, consolando, enviando recursos, Pai,
para a honra e glória do Teu nome, Pai. Ajude essas vidas, Pai, nós te clamamos. Muito obrigada por esse culto, continue falando com a gente, Pai. Nós precisamos de Ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Convido a irmã Priscila, que estará louvando ao Senhor nesse momento. E o título do hino que ela estará adorando ao Senhor é Não Pare. Que nós não venhamos parar diante das dificuldades, pois com certeza, diante delas, nós temos uma ordem do Senhor e a certeza que Ele estará conosco. A paz do Senhor, amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Priscila, irmão Wagner, todos os irmãos instrumentistas. Não pare. Não importa a dificuldade, não importa o problema. O Senhor deseja que eu e você prossigamos na certeza que Ele estará conosco. Em Êxodo capítulo 3, versículos 11 e 10, diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Com certeza, o Senhor vai estar conosco como Ele esteve com Moisés. Todas as ordens que o Senhor nos der, Ele vai nos garantir, porque Ele é um Deus que cuida de nós, cuida dos nossos projetos e garante a nossa vitória. Convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Estaremos louvando junto com o Ministério de Louvor. Mais uma vez, adorando ao Senhor. Enquanto o louvor chega, nesse versículo 11 que ele diz: Quem sou eu? Ele se coloca numa posição de humildade. Muitas das vezes nós precisamos entender que nada somos, nada temos e nada podemos fazer sem o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor, agradecer o Senhor. Deus está prestando atenção na tua oração, na tua adoração. Vamos adorar o Senhor, mostrar para Ele que nosso coração está cheio da sua presença. Vamos dizer para Ele assim: Deus, eu te agradeço, porque eu estou vivo. O Senhor me deu mais uma oportunidade. Passaram vários anos, essa pandemia, o Senhor me deixou, Pai, me permitiu que eu ficasse em pé. Vamos agradecer a Ele em nome de Jesus? Vamos? Em nome de Jesus? Vai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo.
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você acreditou, você insiste e você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos barrar por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus, Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tem uma música da Cassiane que diz assim, ó: se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Não pare de sorrir, meu Deus. Nós estamos passando por uma dificuldade nesse período muito difícil, mas não pare de sorrir, não. Não pare de adorar, não pare de servir. Nós vamos adorar o Senhor e dizer para Ele que Ele é o nosso Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque a igreja. Se chorar, chora nos pés do Senhor.
consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os braços de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não leva a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito de existir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando. Mais uma vez, irmãos do Ministério de Louvor, os instrumentistas, o Arthur ali no som, Deus te recompense. E nós vamos agora, nesse momento, ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Convido a igreja mais uma vez a se colocar em pé. Nesse momento também estaremos agradecendo pelos aniversariantes da semana e o casal também está fazendo aniversário de casamento hoje, irmão Walter, irmã Laureni. Que Deus possa abençoar esse casamento. São muito especiais para nós. Eu vou convidar nesse momento o irmão Antônio para estar orando pelos aniversariantes e pela vida do pastor Arnaud. Abençoe o Senhor, pastor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 4, e vamos fazer a leitura dos versículos
de 10 a 17. Êxodo, capítulo 4, os versículos de 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhe porás na boca as palavras que eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Que Deus possa aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Deus não aceita desculpa esfarrapada. Se nós pararmos para refletir sobre a realidade do povo que estava há mais de 400 anos da escravidão no Egito, e que, na verdade, a maioria dos judeus já não tinha uma esperança de retornar à terra natal, de voltar à terra prometida. E então Deus tomou a iniciativa, porque penhorado estava a sua palavra quanto ao resgate do povo. E então ele levanta Moisés, convoca Moisés, Moisés dá algumas desculpas esfarrapadas para, de fato, não cumprir aquilo que Deus havia chamado, e ele dá a sua justificativa. Então, para nós, qual é a aplicação para nós hoje? Vejam bem, nós estávamos perdidos, cegos, surdos, espiritualmente falando, e que não enxergávamos um palmo à nossa frente, tampouco ouvíamos nada. E ele, de forma muito especial, mandou o grande profeta de Deus, Jesus Cristo, para que pudesse, na verdade, vir à terra, tomar forma de homem, assumir a humanidade e nos resgatar, nos tirar dessas trevas, nos tirar dessa ignorância espiritual e nos salvar. Agora, ele não fez isso a esmo, ele não fez isso à toa, portanto há uma finalidade, há um propósito. E eu quero falar nessa noite sobre esse tema, Deus não aceita desculpa esfarrapada, aplicando para nós, para aqueles que me veem, me ouvem pelo Facebook e para os que estão presentes. E eu começaria exatamente citando uma ordem de Jesus para nós. Assim como Deus, assim como Yahvé fez com Moisés, Jesus fala para nós. Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. O que é que ele diz? O que é que Jesus espera depois dele ter feito esse trabalho tão árduo, tão difícil, ter colocado Jesus no Calvário, ter colocado o seu Filho amado para experimentar a dor, o sofrimento, a humilhação, para nos resgatar, para eliminar definitivamente a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez espiritual, para que nós estivéssemos prontos para cumprir aquilo que Ele determinou para nós. E então, o que Ele determinou para mim e para você? Ele disse assim: ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, essa é a nossa pergunta, essa é a nossa indagação. Quais são as justificativas, ou seja, as desculpas esfarrapadas para que nós não estejamos integrados, para que nós não estejamos empenhados, para que nós não gastemos maior parte do nosso tempo, a nossa energia para cumprir a ordem de Jesus? Quais são as desculpas que nós temos dado para Ele? Quais são as desculpas esfarrapadas? Quais são as desculpas esfarrapadas que nós temos dado para Ele? Porque eu tenho problema na família. Porque eu não sei falar. Porque eu não tenho tempo. Enfim, as desculpas esfarrapadas. Quando não se quer dar uma explicação justa, inteligente, inventa-se uma desculpa esfarrapada. Olha só o que o profeta Jeremias, quando Jesus chama ele para cumprir a sua missão profética, ele diz: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Incrível. Não sei falar. O profeta Jeremias falando isso. Na verdade, nós não podemos de maneira nenhuma receber esse chamado, receber essa convocação e achar que nós poderemos realizá-lo, nós poderemos cumprir. Não, nós não poderemos, porque nós somos limitados, nós somos imperfeitos, não podemos. Mas na verdade, tanto nós, quanto Moisés, quanto o profeta Jeremias, nós podemos realizar e cumprir a tarefa na medida em que nós acreditamos que aquele que nos chamou é capaz de nos possibilitar a fazer isso. Mirtz Mathias, em um dos seus poemas, ela diz: foste chamado para uma obra tão grande que a anjos não foi dada a executar. Não te assustem ameaça, não te seduzam promessa. Numa obra eterna é melhor morrer do que negar. É melhor morrer do que negar. Quais são, de fato, as desculpas esfarrapadas que nós temos dado para Deus? O que na verdade tem sido a prioridade na vida de cada um de nós? E eu gostaria de ressaltar alguns aspectos, alguns pontos na mensagem dessa noite. A primeira delas é: Deus não precisa das nossas habilidades, mas da nossa disponibilidade. E era isso que ele esperava a princípio de Moisés, era isso que ele esperava a princípio do profeta Jeremias, é isso que ele espera de cada um de nós quando nos convoca para cumprir a mais relevante, a mais importante, a mais significativa missão, desde o momento em que ele radicou, desde o momento em que ele eliminou definitivamente a nossa cegueira espiritual e a nossa surdez espiritual e nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Há um propósito, há uma finalidade, assim como chamou Moisés para libertar o povo do Egito, assim como chamou o profeta Jeremias para profetizar para o povo de Israel, povo de coração duro. E ele nos chamou para esse tempo. E então Moisés, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que nós precisamos entender é exatamente isso, meus irmãos. Tanto vocês que me ouvem nessa noite, como aqueles que me veem e me ouvem pelo Facebook. Deus não precisa das nossas habilidades, Ele precisa da nossa disponibilidade. E para que você esteja disposto, para que você esteja disponível para fazer isso, porque nem eu, nem você, nem Moisés, nem o profeta Jeremias poderia cumprir
poderia cumprir o propósito de Deus na vida deles, se na verdade não nos colocássemos à disponibilidade, se não permitíssemos que o Espírito do Senhor pudesse encontrar lugar na alma e no coração de cada um de nós, para nos motivar, para nos incentivar, para nos encorajar, para pregar a palavra e anunciar o Evangelho. E Moisés, quando dá essa justificativa, além dessas dificuldades de natureza física, os antecedentes de Moisés não eram bons, não eram favoráveis. E tem mais, além disso, ele decepcionara profundamente os seus pais adotivos, porque eles queriam transformar Moisés em um faraó. E vejam bem, qual era, na verdade, as grandes dificuldades que ele argumentava. Agora, quais são as nossas dificuldades pelas quais, ou em função das quais, nós não temos correspondido àquilo que ele tem nos ordenado, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quais as nossas desculpas esfarrapadas que temos dado para o Senhor? Quais? Porque não tem tempo? Porque tem um problema na família? Porque estou com problemas financeiros? Porque não sei falar? Porque estou com algumas dificuldades? Quais são as nossas desculpas esfarrapadas para sermos instrumento nas mãos de Deus, para trazermos o antegozo do céu para a terra e não transformar a terra em um inferno? Aliás, nós precisamos orar e precisamos trabalhar doamente, estudar a palavra. Antes mesmo de acorrermos para os seminários, fazer curso, para ganhar almas para Jesus, precisamos parar para refletir sobre a nossa relação íntima com Jesus. Nem um ensinamento, nem um método que não esteja potencializado pelo Espírito do Senhor trará resultados eficazes, mas resultados inconsistentes e enganosos. Por mais que você estude, por mais que você se dedique ao conhecimento das Escrituras, mas se na verdade não houver essa potencialidade, ou seja, não houver essa motivação gerada pelo Espírito na alma de cada um de nós para cumprirmos a ordem de Jesus, nós vamos continuar dando as desculpas esfarrapadas para Jesus. Em 1940, Estados Unidos, Billy Graham estudava em um seminário e em determinado momento o professor fez uma viagem para que os alunos conhecessem a Inglaterra e pudessem visitar a casa de John Wesley, o grande avivalista, John Wesley. E então eles foram. E ali eles olharam, chegaram, entraram na residência, no cômodo onde residia John Wesley. E então ali eles encontraram no tapete um círculo. Exatamente, o tapete estava marcado profundamente porque o Wesley se ajoelhava e ali ele fez durante muitos anos orando e clamando para que Deus trouxesse um reavivamento para a Inglaterra, como trouxe de fato. E então ali eles observaram, olharam e depois saíram para o ônibus. Quando chegaram no ônibus, então estava faltando Billy Graham. Eles voltaram a casa para verificar se Billy Graham estava lá. Ele estava ajoelhado dizendo: Senhor, me faze um outro Wesley. A lição que nós aprendemos é exatamente essa. Você não se iluda, eu não posso me iludir,
que a nossa vida espiritual será uma vida espiritual consistente se nós dependermos apenas do culto no templo. Se nós não tivermos uma vida devocional diariamente de estudo e de oração, com certeza nós não vamos suportar as adversidades e vamos sempre ter desculpas esfarrapadas para Jesus quanto à sua ordem, quanto à sua ordenância para nós. Por isso que nós precisamos aprender com esses homens que, na verdade, trouxeram para o mundo uma nova luz, uma nova direção. O segundo tópico da mensagem nesta noite, eu gostaria de enfatizar exatamente nesse momento quando Deus não aceita desculpas esfarrapadas. Eu gostaria de dizer que Deus não precisa das nossas possibilidades, mas nossa fé em sua possibilidade. Deus não precisava, como não precisa, ele não precisava das habilidades de Moisés. Ele precisava que, na verdade, Moisés tivesse a capacidade de usar a fé para exatamente cumprir o propósito de Deus. Jeremias, o profeta Jeremias não precisava das suas possibilidades, mas da possibilidade de Deus, usando exatamente a sua fé para exercer aquilo que Deus havia ordenado a ele. Então ele poderia entender a relevância, a importância. Deus não precisa da nossa possibilidade, mas da nossa fé em suas possibilidades. Mesmo que as nossas possibilidades sejam 100%, sem o aval de Deus, não é nada, nada são. Humanamente falando, o faraó tinha todas as possibilidades de manter o povo escravizado no Egito. Ele tinha o poder político, ele tinha o poder econômico, ele tinha o poder cultural nas mãos, ele tinha domínio absoluto. Então, humanamente falando, ele tinha todas as possibilidades de manter o povo, mas no dia em que o Senhor decidiu tirar o povo de Israel, ele não teve nenhuma possibilidade de manter o povo lá. E às vezes nós enfrentamos algumas dificuldades, às vezes nós enfrentamos algumas lutas, às vezes nós enfrentamos alguns problemas, mas na verdade Deus não precisa das nossas possibilidades, mas Ele quer que nós venhamos usar a nossa fé e acreditar nas possibilidades dEle. Uma pessoa cuja consciência absoluta da dependência de Deus será um instrumento nas mãos de Deus e com certeza realizará trabalhos extraordinários em prol do reino. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, pelo que prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual é a compreensão, então, que se tem a partir dessa experiência paulina, a partir da experiência do próprio Moisés, a partir da experiência do próprio Isaías, a partir da experiência de cada um de nós? O que nós precisamos, de fato, o que Deus precisa, o que Ele espera de nós, é que nós exercemos a fé em Deus, nas suas possibilidades e não nas nossas. E numa compreensão espiritual, os fortes são fracos. Numa compreensão espiritual, os fortes são fracos e os fracos são fortes, porque a fraqueza é próprio do homem que opera no homem forte, mas o poder de Deus que opera no fraco é que o torna forte, e é por isso que Paulo faz essa colocação. Certa vez eu visitei um irmão aparentemente frágil, aparentemente muito debilitado. E ao chegar para fazer aquela visita, eu me aproximei e perguntei para ele:
Meu irmão, como vai, como estão as coisas? E de maneira muito intrépida, ou seja, de maneira muito objetiva, ele me respondeu exatamente usando o Salmo 23, o versículo de número 4. E eu cheguei ali tenso, preocupado, sentindo a sua dor, percebendo o seu sofrimento, percebendo a sua luta. E quando eu chego, que faço essa abordagem e pergunto para ele como ele está e como as coisas andam, ele me responde objetivamente, citando o Salmo de número 23, o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fiquei, de certa forma, impactado com essa realidade. Porque a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, a situação em que ele trazia consigo o quadro clínico dele, era uma história composto por um diagnóstico extremamente desolador. E ele me responde com muita firmeza, dizendo, exatamente citando o Salmo 23, o versículo de número 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Até mesmo para você enfrentar esse momento, você precisa ter absoluta consciência de que aquela promessa que eles fizeram lá em Mateus, no capítulo 28, o versículo de número 20, ele termina exatamente dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que trazia ânimo para Moisés, o que trazia coragem para Moisés, o que trazia ânimo e coragem para Jeremias, o que traz ânimo e coragem para você e para mim, é ter absoluta certeza de que Deus está conosco, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, seja qual for a luta. O que Ele precisa não é das nossas possibilidades, Ele quer é que nós exerçamos a fé nas possibilidades dEle. Você percebe? Você entendeu? Então, se nós somos chamados para uma missão tão grande que a anjos nos foi dada a executar, não te assustem ameaças, não te seduzam promessa numa obra eterna, é melhor morrer do que negar. Deixa eu dizer uma coisa. O que assegura a você e a mim a ser um homem ou uma mulher vitoriosa é ser amigo de Deus, é andar com Deus, é obedecer a Deus. Isso é que nos assegura ser um homem e uma mulher vitorioso em todas as coisas da vida, mesmo que tenhamos que passar por dificuldade, mesmo porque nenhum de nós está livre das aflições. Em João, no capítulo 16, o versículo 33, ele fala exatamente isso, no mundo tereis aflições, não tem como fugir disso. Mas o que nós não podemos é estar falando para Jesus, ou dando para Jesus desculpas esfarrapadas para não podermos fazer aquilo que Ele nos ordenou, que Ele pediu, que Ele espera de nós. Há muitos críticos, né? Há muitos críticos que falam, que dizem algumas coisas com relação à própria igreja, mas nós precisamos saber se de fato está cumprindo ou está dando também desculpas esfarrapadas para Jesus, para não fazer o que Ele nos pediu para que nós fizéssemos. Deus, Ele não aceita desculpa. Agora, eu estava observando que Ele é extremamente misericordioso, Ele é extremamente generoso, Ele é extremamente amorável. Porque Ele poderia ter descartado Moisés, não poderia? Ele poderia ter descartado Jeremias, não poderia? Ele poderia ter descartado o grande profeta, o nosso patriarca, o nosso pai na fé, Abraão, quando mentiu, mas ele vai para o rei e diz assim, olha, devolve a mulher desse homem que ele é profeta. Ele havia assumido um compromisso.
Ele poderia muito bem descartar a mim e você do processo. Mas ele persiste, ele espera que nós correspondamos, ele espera que nós obedeçamos, ele espera que nós façamos exatamente aquilo que ele nos ordenou. Agora, quantos de nós estamos nos colocando à disponibilidade? Porque ele não precisa das nossas habilidades, ele precisa que você e eu estejamos disponíveis para a manifestação do Espírito em nós, para que haja, na verdade, uma explosão espiritual na cidade, na igreja. É uma tremenda ilusão você achar que poderá ser um homem, uma mulher espiritual apenas vindo aos cultos no templo. Não é suficiente. É preciso ter um compromisso de diariamente ter um momento como Wesley, porque ele fez um círculo lá no tapete de tanto dobrar o joelho e clamando pela Inglaterra, e até que veio o avivamento. Nós precisamos clamar, sobretudo, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos clamar muito pelo nosso país, porque vivemos um momento de guerra ideológica, e a gente não sabe as consequências dessa guerra no cenário político. E nós precisamos orar e pedir a Deus misericórdia, graça. Deus, ele não aceita desculpa esfarrapada. Deus não precisa das circunstâncias favoráveis das circunstâncias favoráveis segundo os homens para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. Quando as circunstâncias adversas tentam nos impedir que sejamos e que devemos ser segundo o padrão do reino, segundo os desígnios, conforme os desígnios de Deus, sejamos de fato, pelo poder de Deus que está acima das circunstâncias, devemos ser exatamente aquilo que Ele espera que nós sejamos. Não há nenhuma circunstância desfavorável, humanamente falando, que Deus não transforme em favorável, a fim de que os seus propósitos sejam estabelecidos. Nenhuma circunstância adversa, nenhuma dificuldade, porque Ele tem capacidade, Ele tem poder para transformar as circunstâncias adversas em favorável para que os seus propósitos se estabeleçam. E a Bíblia, a palavra de Deus, traz muitos exemplos para nós. E um exemplo que me chama muito a atenção está escrito lá, exatamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o versículo de número 54. O que é que ele diz? O que é mais improvável, o que é impossível humanamente falando, Deus pode tornar possível. O centurião era um oficial romano que comandava 100 soldados ou 100 pessoas. E foi ele que foi, na verdade, responsabilizado, esse centurião, que acompanhou toda a trajetória para o Calvário, que fustigou, que humilhou, que mandou cuspir, que mandou bater, que deu ordem para flagelar o Senhor Jesus, que mandou de fato fazer tudo aquilo que você possa imaginar, que a gente sabe, a história já contou, nós sabemos de qual é salteado. E quando Jesus ora lá no Calvário, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, todas as circunstâncias improváveis se tornaram favoráveis. E então, lá está escrito, Mateus capítulo 27, o versículo de número 54. Abra sua Bíblia e olhe. O centurião que guardava Jesus com os demais, quando Jesus entregou o Espírito, eles disseram exatamente assim: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Quem de nós poderia imaginar? Quem de nós poderia imaginar que o centurião responsável pelo flagelo, a pessoa de Jesus, pelo padecimento, a pessoa de Jesus com aquele soldado, agiria dessa forma, pensaria dessa forma, agiria dessa maneira? Quem?
Humanamente falando é impossível, mas quando Jesus entrega o Espírito então, e que houve aquele terremoto e eles ficaram com grande temor, e então eles disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, Deus é assim, Ele pode, tem essa possibilidade, Ele faz isso. As circunstâncias adversas, por mais, humanamente falando, por mais impossível seja, é possível tornar favorável e realizar os propósitos dEle. E qual era o propósito dEle com relação ao centurião e aos demais, comandado por esse oficial romano? É que a oração que ele fizera lá no Calvário, quando ele disse, Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que faz, se cumpriria exatamente na vida deles. Eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas lutas, mas uma coisa que eu posso lhe garantir é que se de fato você obedecer, se de fato você se colocar à disponibilidade do Senhor, com certeza Ele transformará as circunstâncias adversas, sejam elas quais forem, porque Ele tem poder para isso. E eu encerraria a mensagem nessa noite dizendo exatamente, falando dessa possibilidade dele poder fazer a coisa, quando nós julgamos impossíveis. Essa é a possibilidade. Talvez a mensagem que eu esteja pregando nessa noite esteja incomodando algum de vocês. Porque parece surreal o que eu estou falando. Porque na prática, poucos atentaram até agora para isso. Um certo jovem foi chamado para o ministério, mas ele se envolveu com uma questão, preocupado com as questões financeiras. Ele se envolveu, entrou numa empresa e foi muito bem sucedido ali naquela empresa, alcançou um cargo importante dentro da empresa, ganhava um salário excelente, e quando ele estava muito bem, a família muito bem, ele muito bem, mas ele sentia uma satisfação enorme. Todas as vezes, eles compartilhando conosco, todas as vezes que ele entrava na empresa, ele sentia uma tristeza muito grande, apesar de estar ganhando um bom salário, ser um funcionário respeitado dentro da empresa, mas aquela insatisfação. Então ele procurou um psicólogo crente. O psicólogo, você quando for um psicólogo, por favor, procure um psicólogo crente. Pelo menos ele leva em conta a sua fé. E ele procurou um psicólogo crente, então começaram a trabalhar essa questão da insatisfação dele, e chegou-se à conclusão de que essa grande insatisfação é porque ele havia dado desculpas esfarrapadas para Jesus para não achar, ou para não voltar atrás e atender o chamado do Senhor. E quando ele entendeu isso, ele foi ao dono da empresa e disse, eu vou embora por isso e por isso. E ele disse assim, mas como você vai viver de quê? Eu disse, o Senhor proverá. E ele saiu. E Deus tem abençoado grandemente aquele jovem pastor no seu ministério. O que nós precisamos é se autoanalisar e perguntar para nós mesmos, quais são as desculpas esfarrapadas que nós estamos dando para Jesus para não fazer aquilo que Ele propôs a nós. E encerro a mensagem nessa noite citando Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei, não posso julgá-la, mas nós precisamos dar resposta para essa ordenança. Ou será que nós vamos continuar dando desculpas esfarrapadas? Agora, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amorável, que Ele não descartou Moisés, Ele não descartou Jeremias, Ele também não quer descartar a mim e a você, mas Ele vai, obviamente, desejar
Ele vai mover os paus, Ele vai mover o mundo, Ele vai mover os céus, para que nós cheguemos no ponto e de prontidão para fazer aquilo que Ele deseja. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar essa consciência, que nós saímos daqui nessa noite, tanto os que estão aqui como aqueles que me veem e me ouvem pelo Facebook, que nós possamos de fato nos colocar à disponibilidade dEle, para que Ele possa fazer algo extraordinário. E 2 exemplos que eu citei nessa noite, Billy Graham e Moisés, Billy Graham e Wesley, eles alcançaram esse padrão, eles obedeceram, porque eram homens que estavam diariamente, naquele momento, naquele lugar, para dialogar com Deus e para receber de Deus o despertamento e o avivamento espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e vamos encerrar o culto nessa noite. Vamos nos colocar em pé. Charles já foi, mas nós vamos cantar um cântico. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Amém? Podeis sentar. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os conceda uma semana abençoada.